Olá, você amiga, você amigo do Hora da Prosa. Estamos aqui hoje para mais uma prosa com um convidado que é um amigo de longa data, morador de São Caetano do Sul. Ele tem uma história bastante rica, desde o tempo em que começou a trabalhar na siderúrgica Coferraz, que muitos de vocês nem imaginam o que seja, mas professor Edgar Nóbrega. Conte para os nossos telespectadores quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui. Cara, Jerônimo, vou até brindar aqui, depois de você lembrar da Coferraz, ó, a gente está falando ainda de final do século passado. Quando você começa a falar de final do século passado, parece história de literatura mesmo, mas é a literatura real. Moleque, jovem, participava de movimentos de igreja, movimentos católicos, e com muita vontade de mudar o mundo, transformar a sociedade, sabe aquela coisa? Debulhar o trigo, recolher cada mago do trigo, forjando o trigo, o milagre do pão. Então era com o padre Léo, com o padre, vários padres, com amigos, com Pedro Tramontina, que era um diácono da igreja São Bento. Então começo participando de igreja e trabalhando desde moleque, antes mesmo da Coferraz. Foi aquela coisa de moleque simples, que limpava carro, que vendia vela no dia de finados. Então, uma vida de trabalho. Uma vida de trabalho. Fui trabalhar como office boy, uma profissão que nem existe mais. Um dia, Jerônimo, meu filho e minha filha já passaram dos 30, eu estou chegando aos 60. Um dia a gente viajando, o Pedro está com 30 anos agora, e há 15 anos atrás ele cantando uma música, Eu Sou Boy, Eu Sou Office Boy, uma música famosa lá nos anos 90. Aí eu falei, ô Pedro, você sabe o que é um Office Boy? Não, ele tinha 15 anos na época. Aí eu falei, deixa eu dizer, eu fui Office Boy durante muitos anos. Então, a minha vida é parte dessas mudanças que o Brasil teve, a nossa vida, na verdade. Então, fui para a universidade depois de fazer um curso técnico de eletrônica. Eu ia fazer economia, foi uma vontade minha pessoal. Fui o primeiro filho da minha família, o Jerônimo, que entrou na universidade. Isso não é pouca coisa. Parece entrar na universidade, mas naquele momento, quando eu entro no curso de economia na PUC, nenhum outro dos meus primos, dos meus tios, dos meus pais, dos meus avós tinham entrado numa universidade. Fui o primeiro. Aí tive o orgulho de terminar o curso de economia, depois fiz o mestrado de economia na PUC. E aí depois, muita reflexão, acabei fazendo um doutorado em ciência política. Professor durante 30 anos, me aposentei agora o ano passado. Durante 30 anos, professor na Uniban, na Universidade Metodista. Eu sou muito grato, foram quase 20 anos lá e mais de 20 na Faculdade de Serviço Social. Então, 30 anos como professor, há mais de 20 anos ajudei a criar uma organização não governamental em São Caetano, o Politeu, uma organização que eu voltei a ser presidente agora depois de 20 anos. Então, o Politeu trabalha com o tema da economia solidária, um tema que é muito grato, inventado no Brasil pelo professor Paulo Singer. E a vida também me deu a oportunidade de ser político, com mandato. Fui eleito em São Caetano, tive 2 mandatos de vereador. Também tenho muito orgulho, muita gratidão pelo povo de São Caetano por ter tido esse mandato. Foram mandatos de muita batalha, muita briga, no final de muita desconstrução, como às vezes é a vida. E pronto, cheguei aqui hoje, depois de terminando essa história de professor, decido começar a escrever mais, sistematizar coisas, e hoje eu tenho escrito muita coisa, eu tenho feito um trabalho autoral. Estou trabalhando um romance agora, que eu espero concluir esse ano, tomara, e tenho feito um trabalho do que se chama de ghostwriting. Sou um escritor fantasma. Então, eu escrevo textos, escrevo ensaios, apoio pessoas que precisam escrever e escrevo com as palavras da pessoa. Esse que é meu trabalho hoje. De fato, um escritor que escreve
aquilo que as pessoas às vezes não conseguem colocar no papel, mas está na cabeça das pessoas. Então, meu trabalho, tenho aprendido e tenho gostado de fazer isso. Então, tenho escrito histórias e tenho reescrito histórias de outras pessoas. Muito bem, Edgar. Você foi bastante sucinto ao comentar a sua trajetória, mas você acabou esquecendo de mencionar que você também foi secretário de Cultura, De comunicação. Na Prefeitura de Diadema. Teve uma boa experiência também no Poder Executivo, né? Como é que foi essa tua experiência, essa tua passagem no campo da política, tanto no Executivo quanto no Legislativo de São Caetano? O que é que você leva para a vida dessa sua experiência como político? Além disso, você falou isso, às vezes, Jerônimo, quando professor, às vezes as pessoas falam, ai, professor, você é professor, você não trabalha. As pessoas falavam isso, alunos falam, eu não sei se hoje falam, deve falar, pelo que eu converso com os amigos, muitas vezes as pessoas dizem, acreditam, pensam que o professor não trabalha. Sabe, o Paulo Freire tem um livro que professor sim, tia não. Porque ele trabalhava muito a ideia de que o professor não é um sacerdócio. O professor é uma profissão. Aliás, a profissão que cria todas as outras profissões. Cria a profissão do torneiro mecânico, do ferramenteiro, do sociólogo, como você é, do economista, como eu sou, do médico, do advogado, do cidadão que produziu essas câmaras, esses equipamentos, que imprimiram esses livros, o meu inclusive, e tantos que você imprimiu. Então, fui essa coisa de ser professor durante 30 anos. Às vezes eu começava a falar, então, trabalhei também no Diese, lugar que tem um grande orgulho, aliás, foi lá que a gente se encontrou trabalhando no Diese, você trabalhando numa indústria de ponta, lá na época em Alphaville. Então, às vezes quando eu começava a falar, trabalhei no Diese, fui secretário em Diadema, nós vamos falar, professor, você tem 100 anos? Porque quando somava, eu falava, estou chegando perto. Então, é importante você lembrar para fortalecer todos os lugares, ou Jerônimo, todos os trabalhos que eu fiz na vida foram trabalhos que eu tenho profunda gratidão. E até para falar, aquela definição que para nós, da área de ciências humanas, é tão importante, aquela reflexão sobre trabalho, que é aquela coisa da onde vem a ideia do trabalho, da máquina de tortura, do tripalho. É o tripalho para quem faz um trabalho idiota, para quem faz um trabalho repetitivo, para quem faz um trabalho pouco criativo. Tenho certeza que mesmo quando você esteve na indústria, e que às vezes o trabalho na indústria às vezes é um trabalho repetitivo, o trabalho que você fazia e o trabalho que o Nelson, que eu tanto estimo, fazia, não era tanto isso. Tinha a sua parte repetitiva, mas tinha aquilo que é autoral. Porque para além daquele trabalho formal de apertar o parafuso, que o Chaplin tanto representou em tempos modernos, o que gente como você, como eu, e pessoas que pensam na vida fazem sempre é criar. É criar. Então, na prefeitura de Diadema, eu digo sempre que o prefeito Felipe, logo que eu assumi o cargo de secretário de comunicação, eu falei, prefeito, você não deve ter juízo. E tomara que ele veja esse programa e vai ver que é com bom humor que eu digo isso. Por quê? Quando ele me convida para ser secretário lá em Diadema, eu falei, prefeito, eu sou economista, sou professor de economia, gosto muito de comunicação, mas tecnicamente não é um tema que eu domino. Ele falou, por isso que eu quero você. Porque às vezes as questões para serem resolvidas no setor público não se resolvem apenas do ponto de vista técnico. Precisa-se ter um olhar político. Eu falei, pronto. Depois dessa batida de martelo que ele deu, eu falei, eu quero estar junto contigo aqui. Foi 1 ano e meio de uma experiência absurdamente rica para mim. Tenho certeza que para a cidade de Diadema, enfrentei dificuldades. Diadema é uma cidade muito, muito quente, muito mobilizada. Mudou agora a política. Eu respeito a cidade de Diadema, respeito porque
o prefeito Felipe perdeu a eleição, ganhou um outro prefeito e a democracia é isso. A democracia é a alternância de poder. Não gosto da ideia de que das pessoas que falam é o bem contra o mal. Eu só não gosto disso. Lá em Diadema o discurso foi o bem venceu. O bem por quê? Então quer dizer que o prefeito Felipe é o mal? Não é. Todas as pessoas, independente de partido, reconhecem o Felipe como um grande sujeito, um engenheiro altamente competente do IPT, um político correto, um político honesto e uma pessoa muito trabalhadora. Então, o tempo que eu tive em Diadema como secretário de comunicação foi um tempo para pensar a política, para pensar a cidade, para conhecer gente, por exemplo, como o Josa, que é vereador lá em Diadema hoje, que é um sujeito extraordinário, um sujeito humilde, que dos movimentos de habitação, ele não pensava apenas a construção de casas, mas pensava a questão da construção de lar. Porque casa é diferente de um lar, né, o Jerônimo? Então, Sim, conheci pessoas como o amigo Joel Sergipano, sabe? Um sujeito que, um dia eu falei, Joel, o que te fez vir do Sergipe para cá? O Edgar abriu o jornal, desemprego, na época que eu estava lá em Sergipe ainda, no ABC tinha muito emprego, ele veio para cá, veio para Diadema e, puxa, olha a história que ele construiu, foi vice-prefeito, primeiro foi sindicalista em São Bernardo, foi trabalhador metalúrgico, depois sindicalista. Então, a história ali em Diadema foi uma história absurda, porque nós inventamos ideias, nós criamos, eu não tenho dúvida, Gerônimo, quando eu estive ali à frente da secretaria, um marco, e ajudei muito, tenho muito orgulho de ter trabalhado em Diadema. E no DIESE, que para mim foi importante, o DIESE é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas. Quando foi criado o DIESE, era uma espécie de um departamento, isso que o movimento sindical criou, um departamento para assessorar sindicatos em negociação com empresas. Eu tive no DIESE 12 anos e foi um orgulho também porque eu participava de negociações com empresa de 5 mil funcionários, e com empresa de 20, de 8, e todas as vezes que a gente conduzia negociações, que eu estava junto com os sindicatos e em diálogo com empresas, eu tinha muita alegria de que cada real, às vezes, que era negociado, não era simplesmente para tirar de quem tem, não era para tirar das empresas, mas era para dividir. E uma sociedade boa, uma sociedade que funciona, é uma sociedade em que se divide. Então eu gosto daquela ideia de que o mundo hoje é um mundo que as pessoas estão mais preocupadas em criar muro. Eu, há muitos anos, na verdade, desde que me conheço por gente, estou entre aqueles que preferem criar ponte. Entre criar muro, eu prefiro criar ponte. Entre se preocupar com o que será, alguém vai me tomar alguma coisa, vamos construir uma mesa maior. Vamos ter uma mesa onde mais gente possa se sentar. Então, tenho valores humanos e na vida, talvez isso, e repito, trabalho para mim, trabalho felizmente nunca foi, nunca tive um sentido de tortura, porque sempre os trabalhos que eu tive, mesmo quando eu lavava carro das pessoas, um moleque com 12, 13 anos, porque o sentido de agradecimento que as pessoas tinham e o sentido de que eu estava fazendo aquilo, que era uma maneira, ao mesmo tempo, de ter um dinheiro a mais, às vezes, para comprar coisas para a gente, como o adolescente, que era importante, e tenho certeza que para aquele cidadão que tinha seu carro mais bonitinho, tinha também um sentido de agradecimento pelo que se fazia. Muito bom, Edgar. Você falou do Joel Fonseca. Joel é um dos próximos convidados que eu quero trazer aqui para o Hora da Prosa, porque Joel, de fato, tem uma história muito rica. Eu não tenho certeza ainda, mas eu tenho a impressão que Joel foi o primeiro operário, pelo menos na região aqui, talvez até no estado de São Paulo, a ser nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico. O Joel sai da fábrica, passa pelo movimento sindical, vai para a prefeitura de Diadema e assume a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E de lá para cá ele tem atuado numa série de coisas aí. Eu quero fazer uma hora da prosa também com... Aliás, ele, um dia, quando eu estava em Diadema, ele inventou em Diadema a ideia dos chamados condomínios econômicos.
Ele visitou lá, o Jerônimo, uma área grande que estava degradada, sabe, telhado quebrado, muro caindo, estava meio semi-destruído. Ele procurou o dono, falou, por que isso está aqui? Ah, tem um problema de família, sempre nesse tipo de decadência econômica tem o seu problema. Ele localizou o problema, criou sinergias, viabilizou política e, na cidade de Diadema, criou condomínios. Então, as ideias dos clusters, que a gente estudou tanto do ponto de vista da agenda econômica global, na prática, o amigo, parceiro e secretário e grande homem público, Joel, ajudou a viabilizar na prática, além de Diadema. Agora, Edgar, você, depois de tudo isso que você viveu no serviço público, na academia, você se tornou escritor. Recentemente, com licença, Edgar publicou aqui Eu Acredito. Vamos colocar aqui o livro do Edgar, Eu Acredito, publicado pela editora Poupa Certa, lançado recentemente. Mas além do Eu Acredito, você também publicou junto com o Biche, Marcos Antônio Biche, também professor, a biografia do ex-prefeito Tortorella. É um livro que está repercutindo bastante aí na região. Como é que você está se vendo agora como escritor? Está gostando dessa sua nova faceta? Tem projetos? Como é que está a tua vida atualmente? Eu gosto muito daquela ideia da Sherazade. Não a Sherazade, essa idiota que é jornalista aí da televisão. A Sherazade das Mil e Uma Noites, porque ela ensinou que é possível viver contando histórias. E para quem não leu o livro, para quem não conhece a história, a filha de um alto funcionário do rei, de um reino, e o que é uma história imaginada, que é uma história da cultura popular, tantas vezes acontece na vida real. Ela sobrevive graças à competência de contar boas histórias. Outro dia eu via uma história, por exemplo, do Jorge Luiz Borges. Jorge Luiz Borges, aos 55 anos, fica cego. E olha que coisa incrível, esse que foi um dos maiores escritores da história da literatura latino-americana, que é argentino, ele fica cego e, mesmo cego, ele vai escrevendo e vai ensinando que é possível contar histórias com todas as suas dificuldades, todos os seus dilemas. Há 4 anos atrás, eu tomei a decisão a partir de um dilema que eu estava vivendo, fazia uma consultoria para uma prefeitura e a prefeitura julgava que não deveria me pagar por uma crítica que eles faziam. Eu puxei os relatórios que eu tinha entregado na época, Jerônimo, somava mais de 1.500 páginas o relatório. Aí eu tomei um susto, eu falei, caraca, você escreveu tanto? Eu me perguntei, 1.500 páginas, era 3 pastas, uma pilha assim de papel. Estava escrito em detalhe todos os trabalhos que nós tínhamos feito. Nós tínhamos feito mais do que o contrato pedia. A partir daí eu comecei a pensar, caraca, por que eu não transformo essa habilidade de escrever em algo prático e não entrego um resultado concreto? Então aí que eu começo a escrever graças também muito às conversas que tivemos. Você foi um sujeito muito importante, escritores e produtores de conhecimento. Então, num primeiro momento eu começo a fazer trabalhos, como eu disse já, que se chama de ghostwriting. Eu escrevo textos de outras pessoas e digo sempre, quando eu escrevo o texto de uma pessoa, no fundo, eu estou dando o direito para aquela pessoa apresentar a opinião. Porque muitas vezes a pessoa escrever é uma questão técnica também.
É mais do que você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto. O problema é o que você coloca no meio. Então, às vezes, a partir das técnicas que eu fui desenvolvendo, eu fui escrevendo, e nesse período mais recente, então, além desse livro que eu acredito, aqui não são só folhas de papel impressas. Cada folha de papel impresso aqui pela Copacesso tem coisas de fato que eu acredito. Uhum. Cada uma das páginas que estão aqui, esse livro eu tenho, sabe, tem uma alegria grande, porque no fundo ele foi a oportunidade de algumas pessoas que falavam: você escreve tanta coisa de outras pessoas, por que você não escreve livro seu? Eu tinha escrito em 2018, um livro de economia, publicado por uma outra editora, do Edilmo, você conhece, amigo nosso, tinha produzido em 2018. Para que lado você está pensando isso aqui? Uma junção de textos, de reflexões sobre o momento econômico do Brasil e da humanidade naquele momento. Esse livro é mais do que um livro de economia. Aqui eu falo do caminho de Santiago, de Compostela, que eu fiz o ano retrasado. Conto um pouco reflexões que eu tive no caminho andando por Machu Picchu. Então, falo de economia também, mas falo da vida, falo de experiências. E o livro do Tortorello, o Jerônimo, foi uma oportunidade extraordinária. Eu tinha o projeto de fazer uma biografia, e essa foi a primeira que eu fiz. Tem outras que o projeto está andando, ainda não estou trabalhando em outra biografia, mas tem projetos. E quando o amigo, professor Bife, me perguntou, puxa, eu queria tanto, ele falou, na verdade, eu queria tanto produzir uma biografia do prefeito Tortorello, eu tinha um projeto escrito, apresentei para ele, ele falou: podemos tocar o projeto junto? Disse que sim. Fizemos o projeto, e quando esse projeto ficou pronto, foi absurdamente emocionante. Porque o Tortorello, quem se lembra, o Tortorello, nos tempos que eu fiz a política antes de ser vereador, o Tortorello era considerado um adversário político do grupo que eu participava. Agora, a vida para mim, Jerônimo, de muitos anos para cá, tem sido muito mais do que a soma de brigas. A vida é muito mais a construção de entendimentos. E quando a gente terminou o livro do prefeito Tortorello, uma lenda que governou São Caetano, porque de fato Tortorello foi vereador em Matão, vereador em São Joaquim da Barra, foi deputado estadual, foi advogado, juiz, foi prefeito por 3 vezes, e quis o destino que, no auge da sua carreira, assim como Senna, Ayrton Senna, no auge da carreira, morre. O prefeito Tortorello, no auge, 3º mandato, impressionante. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Ele morreu um câncer absurdo, diagnosticado no dia 17 de agosto, setembro, ele é diagnosticado, vem a falecer no dia 17 de dezembro de 2024, e era uma questão de justiça, a minha opinião, escrever a biografia do Tortorello. Assim como falta a biografia aqui de Santo André do prefeito Celso Daniel. A imprensa, os especuladores, aqueles cachorros que ficam latindo, sabe? Quando você sopra um apito, os cachorros latem, mas as pessoas falam da morte do prefeito Celso Daniel, não se fala da vida. Está aí um sujeito que mudou a política do ABC, e certamente, se Tortorello e Celso Daniel não tivessem tido o fim que tiveram, hoje a gente estaria diante de um novo Brasil. Porque Tortorello certamente teria tido um outro patamar, e eu não tenho dúvida que o prefeito Celso Daniel teria tido outro caminho. Ambos não eram anjos, eram homens que tiveram erros, tiveram dificuldades, tiveram problemas, tiveram desacertos, mas eram políticos à frente do seu tempo. Quando o Celso sugeriu para o governador Mário Covas criar o consórcio de prefeitos e fez o diálogo para criar o consórcio, aquilo foi absurdamente extraordinário. Experiência que tinha no norte da Itália, que tinha no Vale do Ruhr, na Alemanha, mas não tinha no Brasil. Ele inventou. E depois, não satisfeito com isso, criou a Agência de Desenvolvimento. Porque o que era o ABC dos anos 80 e 90, Jerônimo? O ABC era um lugar de crise e de greve, um lugar de
briga, de desentendimento. O Celso sabia que era necessário criar um olhar diferente. E a agência e o consórcio foi isso. Muitos desacertos, uns babacas, uns idiotas que assumem a política e que acham que esses espaços são espaços de confrontação. Coisa de babaca e de idiota mesmo, porque babaca e idiota tem nas fábricas onde você trabalhou, tem nas universidades onde eu fui professor e tem nos governos. Agora, espero que os novos prefeitos que assumiram retomem o protagonismo do consórcio. Eu não tenho dúvida que retomar o protagonismo do consórcio vai ser muito importante. E eu estou hoje escrevendo sobre tantas coisas, escrevendo sobre também política sobre regionalidade, que foi o tema que eu trabalhei no meu mestrado e depois avancei em torno disso na questão do doutorado. No mestrado eu discuto o desenvolvimento regional, no doutorado economia solidária, com foco no desenvolvimento regional. E também não dá para discutir economia solidária no vazio, né? Com uma tese, vou fazer revolução. Assim, que revolução? As pessoas que catam papel na rua estão fazendo essa revolução no dia a dia, porque estão sobrevivendo num mundo tão caótico, complexo e tão injusto. Então, no fundo, o que você quer fazer? Eu quero fazer a revolução. Revolução que dê pão para as pessoas, que dê dignidade, justiça. E acredito, Jerônimo, acredito de verdade que quando a gente escreve, a gente possibilita apresentar desenhos desse novo mundo e mais. Quando a gente escreve, no fundo, a gente faz um processo de cura terapêutica de todas as feridas que nós temos. Assim, é uma coisa impressionante. Se você, eu tenho recomendado, outro dia eu visitei um casal de amigos que viviam uma situação de angústia, de depressão. Sabe o que eu dei de presente para a garota? Dei um caderno. Dei um livro, eu gosto de dar livro para as pessoas, e dei um caderno. Eu falei, daqui 2 meses eu posso voltar aqui para ver o que você escreveu. Essa menina deu um sorriso. Por quê? Eu não tenho dúvida que quando ela escrever, ela vai estar escrevendo para as pessoas, mas principalmente vai estar escrevendo para ela. Quando Jerônimo escreveu o seu último romance, Vida Roubada, você escreveu para as pessoas pensarem o mundo. Mas você escreveu principalmente para quem? Para você. Nós escrevemos para o mundo, mas nós escrevemos para nós. E ali, quando você escreveu Vida Roubada, e quando eu estou escrevendo o meu romance, ou quando o Gabriel Garcia Marques escreveu, porque sabe, ou quando o Raduar Nassan escreveu Lavoura Arcaica, olha isso. Raduar Nassan escreve um livro absurdo. Escreveu para quem? Escreveu para curar as feridas da alma dele, sabe? E é isso. Hoje eu escrevo porque eu acredito na vida, acredito no Brasil, mas acredito principalmente no amor. Jerônimo, quando eu fui estudar economia, eu acreditava que o que mudava a vida era a economia, porque aquela ideia do Marx de que da relação entre as estruturas pessoais e coletivas. Hoje eu acredito que o que muda a vida, o que muda o mundo é o amor. Maravilha. Diga, pode não parecer, mas nós estamos já muito próximos do encerramento. Nosso programa tem meia hora Você apenas. fala muito, né, Jerônimo? Não, essa ideia aqui, a ideia dessa prosa, de fato, é que eu fale menos e o convidado tenha a oportunidade de falar mais. Mas antes da gente encerrar, assim como eu tenho feito com todos os convidados e convidadas que passam por aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, os nossos telespectadores, no momento em que a gente está começando um novo ano, né, 2025, e num mundo cheio de problemas, dificuldades. O presidente dos Estados Unidos vai tomar posse em breve.
e já fez anúncio de uma série de absurdos que ele pretende realizar. Ou seja, o mundo pode ficar mais difícil. O que você fala aqui para os nossos telespectadores? Não tenho dúvida. Duas coisas que eu tenho feito, além de escrever, tenho escrito muito, duas coisas tenho ficado em silêncio a maior parte do tempo. Quando encontro as pessoas, eu falo, porque estou em silêncio. Eu tenho ficado em silêncio e tenho caminhado. Há um filósofo que diz que essas são as duas coisas mais importantes do mundo. O Gandhi, o Mahatma Gandhi, ele mudou a relação da Índia com a Inglaterra, não foi matando os ingleses, foi dizendo, nós temos um outro mundo para ser feito aqui. Eu não estou dizendo que para se fazer nos Estados Unidos é a mesma coisa, muito menos no Brasil. Mas eu não tenho dúvida de que o Gandhi dizia, faça você o mundo que você quer ver sendo construído. O Bob Marley, ele, 4 dias antes, 3 dias antes de fazer um grande show na Jamaica, a esposa dele quase foi morta e um grande amigo dele foi assassinado. Dias depois ele foi e fez o show na Jamaica e depois se mudou. Voltou anos depois e ele botou os dois inimigos, o Jerônimo Ali. Os inimigos não eram igual o Lula e o Bolsonaro. Aqui o Lula e o Bolsonaro, os grupos, o bolsonarista e o lulista, ficam gritando um com o outro. Ficam gritando. De vez em quando tem uma cotovelada, tem um chute, com perdão da palavra, abaixo da cintura ali, sabe? Ou às vezes até acima da cintura. Mas é uma coisa de conversa. O Bolsonaro agora, eu quero ali, quero ir na posse do Trump, pediu autorização, sabe? Tá piano. Lá na Jamaica, os caras brigavam com arma na mão. Era uma quadrilha de um lado e uma quadrilha do outro com arma. Sabe o que o Bob Marley fez? Falou, eu vim aqui para unir a Jamaica. A música, a cultura, as artes mudam. O Ferreira Goulart falava, a arte serve principalmente para transformar a vida, porque a vida não basta. Então, o recado é que existam copacessos por décadas e que existam outras copacessos. Talvez um dos problemas é que a gente tem poucas copacessos, não é isso, Jerônimo? Quando tem a feira literária aqui de Santo André, que vocês ajudam a liderar de uma maneira tão impressionante, e hoje no ABC tem outras feiras, tem a feira de Ribeirão Pires, que é super bonita, é bem bacana. Então, precisa ter isso, precisa ter mais ações desse tipo. Para quê? Não apenas para ter livros escritos, mas também, mas para que as pessoas aprendam que cada um, que eu, que você, que cada pessoa, que o Léo, que trabalha tanto aqui, que tanta gente aqui daqui, o Pafundi, que é um anjo, que as pessoas aprendam que cada um pode escrever a sua história, que não precisa de Trump, de Lula, de Bolsonaro, de ninguém, precisa de você. Se você quer, você faz o que você quer. É isso, Bruno. Obrigado. Maravilha, Edgar. Edgar, eu agradeço muito por você ter vindo aqui participar do Hora da Prosa. Espero que futuramente, quando você tiver mais livros lançados aí, a gente possa sentar aqui novamente e conversar mais. Certo? Muito obrigado. E a você que nos assistiu, que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. E a gente volta no próximo Hora da Prosa. Obrigado. Maravilha.